Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos aqui com vocês, o canal O Reino em Pauta, levando uma palavra de Deus até o seu coração. Queridos, as nossas reflexões destes dias têm sido proféticas, eu tenho falado acerca de Ezequiel, e o Espírito nos dirigiu a entregar para vocês, em rápidas palavras, uma pequena série escatológica, 3 reflexões, falando a respeito do livro de Daniel, capítulo 12. E eu quero falar um pouquinho sobre o tema, o tempo do fim. Irmãos, o tempo do fim é inevitável, né? Por mais que possamos até imaginar, e muitas pessoas estão pensando, eu acho que essa história de fim do mundo, tempo do fim, isso daí é palavra de muitas pessoas desde muitos anos. Mas na realidade, queridos, nós não entendemos assim. Porque lemos na palavra, vimos a palavra e a palavra está cumprindo a cada dia. Portanto, esse tempo é o tempo do fim e Deus tem despertado o seu povo a buscar a sua palavra, a conhecer a sua palavra, a invocar o seu nome para viver uma nova dimensão de vida com vistas à realidade do arrebatamento da igreja, do rapto dos vencedores, que acontecerá, eu creio, muito breve. Muito bem. Eu vou iniciar o livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 ao 4, diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Meus amados, somente nesses 4 versículos, nós já temos uma visão panorâmica, gloriosa, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus vai fazer, né? Aqui nós já podemos ver o acontecimento. Vamos dizer o seguinte, Daniel viveu num tempo diferente do nosso. Daniel apenas teve a revelação. Deus veio falar com Daniel, assim como veio falar com Ezequiel, como veio falar com tantos outros profetas, inclusive com João na ilha de Patmos. Mas aqui com Daniel, irmãos, já começa uma revelação muito clara. E não ia acontecer no tempo de Daniel, obviamente. Deus estava falando a ele, né? E ele começa dizendo o seguinte, o príncipe, ele fala assim, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Você sabe que ocasião que Miguel vai se levantar, amados irmãos? É na ocasião do arrebatamento dos santos vencedores. Porque Satanás tentará impedir esse arrebatamento. E a Bíblia diz que Satanás habita nas regiões celestiais, isso é, na parte de cima, e ali ele faz uma barreira para impedir que a igreja seja arrebatada, que os santos vencedores sejam levados. Amados e queridos irmãos, isso é muito profundo e muito sério. Mas a Bíblia diz que o grande príncipe Miguel se levantará. Ele se levantará naquele dia. Por quê? O Miguel se levantará, amados. E diz assim, e haverá, um tempo de angústia que nunca houve desde o início das nações até então. Miguel se levantará porque a igreja, os santos, está sendo arrebatado. E assim que os santos começarem a se levantar, a ser arrebatado, irmãos, qual é o tempo que virá depois? Virá um tempo que a Bíblia chama em Apocalipse de a grande tribulação. É por isso que Daniel já teve essa revelação. E já disse aqui, amados, que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Nunca se viu angústia tanta como acontecerá nos dias em que a igreja for arrebatada. Logo na sequência, porque eu creio, irmãos, que a igreja, os santos vencedores, serão arrebatados ao final dos primeiros 3 anos. Quando manifestar a besta número 1, logo no final, então os santos serão arrebatados. E sequencialmente virá a besta número 2, e então virá, irmãos, a grande tribulação.
E a Bíblia está clara aqui, ó, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Quem é este povo que tem o nome escrito no livro? É os santos do Senhor, é a igreja de Cristo. Essa tem o nome escrito no livro, e naquele dia, naquele tempo, este povo será liberto. Então, amados, nós somos libertos, nós precisamos crer na nossa libertação. Nós somos libertos, amados irmãos, daquele horror da grande tribulação. Nós somos libertos, queridos, do chipamento que acontecerá. Nós somos libertos, queridos, de tantas outras coisas que acontecerá, catástrofes enormes descritas em Apocalipse que vai acontecer. Nós somos libertos. Deixa eu te informar, se você crê no Evangelho de Deus, se você crê que Jesus é o Senhor, você é liberto de todo este mal que a Bíblia diz que haverá. Então não é preciso ter medo, nem se preocupar. Se eu creio literalmente na palavra do Senhor, eu sou liberto. E eu vou subir, eu vou ser arrebatado, eu vou ser vencedor. Amém, queridos? Você crê nisso? Se você crê, assuma isso a partir de agora na sua vida. Não tenha medo. Não, Jesus é o Senhor e Ele é a realidade da vida inclusiva dentro daqueles que creem. Se você crê, Ele está dentro de você. Então agora, você só precisa entender o que Ele está falando. Esse é um tempo difícil? Sim, mas é um tempo de vitória. Porque como igreja, nós temos a visão revelada em nós. Não importa, irmãos, se somos fracos, se somos frágeis, se não temos força, não importa. A força do Senhor está em nós. A alegria do Senhor a nossa força é. E na sequência, diz assim, irmãos, mas naquela ocasião o povo tal, tal. Depois assim, ó, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Isto é, haverá ressurreição. Esse acordar é a ressurreição. Então haverá ressurreição naquele dia. Muitos ressuscitarão, diz aqui, acordarão para a vida, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ó Senhor Jesus, todos os santos que partiram para a eternidade, todos os irmãos que morreram em Cristo, irmãos, ressuscitarão e serão chamados, serão vencedores. Aleluia. Aí diz assim ainda, aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do céu, e aqueles que conduzem a muitos à justiça serão como estrelas para todos sempre. Olha o que a palavra está falando. Aqueles que são sábios, mas que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus. Aqueles que levam a preciosa semente, aqueles que levam a justiça, aqueles que deixam ser um canal de Deus, aqueles que pagam o preço nessa terra por transmitir a vida de Deus. A Bíblia diz que eles, amados, serão como estrelas para todos sempre. Aleluia. Deus não vai deixar nada para trás. Tudo quanto você fizer em Deus, para Deus, você vai ter a recompensa. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar abundantemente. Abra o teu coração, entenda o plano de Deus, entenda a visão de Deus, receba a visão de Deus, seja tocado pela visão de Deus, e o Espírito de Deus manifestará poderosamente. Aleluia. Queridos, olha que louco isso, que tremendo isso, né? E diz assim então, irmãos, que verso 4, daí está falando com Daniel. Mas você, Daniel, fecha com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então Deus estava revelando o Apocalipse agora a Daniel, né? Deus estava revelando as coisas do fim a Daniel. E Deus disse para ele, então, Daniel, mediante essa revelação, você vai agora selar o livro. Isto é, tudo que eu falei, você vai selar, tá? E vai guardar até o tempo do fim. Deus está dizendo, não é no seu tempo que vai manifestar isso, Daniel. E nós sabemos, Daniel morreu e não aconteceu. Mas eu e você estamos aqui, queridos, pode ser que nós sejamos chamados e não aconteça. Mas vai acontecer.
Vai acontecer. E o dia que acontecer, você e eu ressuscitaremos se já estivermos ali no paraíso. Se estivermos aqui na terra, diz a palavra, seremos transformados em um corpo incorruptível de glória para receber a incorrupção e fazer parte, queridos, literalmente da manifestação do reino, que é o arrebatamento da igreja, e viver a realidade do seu reino eterno, seu reino milenar e posteriormente a vida na cidade santa. Queridos, simplesmente isso é tremendo e eu quero que você entenda e abra o teu coração. Olha, eu vou fazer 3 reflexões, uma série escatológica, rapidinho, de 10, 12 minutos cada reflexão. Você não pode perder, tá bom? Então fica comigo, que Deus te abençoe e receba essa oração. Grande Deus, Pai Celestial, obrigado por esse momento, sustenta nossas vidas, sustenta os teus filhos, sustenta a igreja, o candelabro e ministra sobre cada um, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração e até amanhã.